Olá, pessoal, bem-vindos a Clique Eduque 8. Eu sou Sérgio Nogueira, mentor e orientador de carreira e cofundador desse projeto. E estamos mais uma vez num episódio, acho que vocês têm visto os outros episódios dessa série, como a educação transformou e está transformando a sua vida. E esses episódios é uma parceria da Clique Eduque 8 com o Instituto Proa. E a gente está convidando pessoas para compartilhar suas histórias, suas experiências, suas visões, esse momento de entrada, de início de carreira, entrada no mercado de trabalho, as suas dificuldades e desafios. Então, você que está assistindo e precisa de uma luz, vem assistindo esses episódios, está ouvindo histórias incríveis, dicas, experiências. Hoje a gente traz mais uma para que você possa, quem sabe, com o depoimento da Yasmin, a história que ela vai contar para a gente, possa identificar uma ideia que ela trouxe, um caminho, né? Uma dificuldade que ela está superando, um projeto que ela está participando, um projeto social que ela esteja participando. Então, pessoal, vocês não podem perder esse episódio. E gostaria de convidar a Yasmin. Yasmin, seja bem-vinda à Muito Clínica Eduque 8, a esse obrigada. projeto. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço pela oportunidade de fazer parte desse projeto. Vejo que é um projeto incrível, né, todo projeto ligado à educação, transformar a vida das pessoas, merece ser muito reconhecido. Bom, pessoal, um bom dia, eu sou a Yasmin, eu vou contar um pouco da minha história, né, o quanto o Proa transformou a minha vida. Oh! Yasmin, para responder a pergunta como a educação está transformando sua vida, eu queria que você começasse, queria que você falasse da sua família. Onde você mora, que região, como é que a sua família está estruturada, se você é do lugar que você mora, se você veio de outra cidade, veio de outro estado. Bom, conta um pouco para a gente aí, um pouco de você, desse ponto de vista um pouco mais pessoal. Perfeito. Bom, eu sou carioca, né, sou do Rio de Janeiro. Atualmente eu não moro no centro da cidade, né, eu moro mais para a parte de São Gonçalo, então é um pouco mais distante do centro. Contando um pouco do meu contexto familiar, eh eu venho de uma família onde, a educação é muito importante, né, pra gente. Hoje a minha mãe, depois de de tantos anos, hoje ela consegue fazer a graduação dela, né, por meio Uau, também da do ProUni, inclusive eu sou prounista também, né, então eu faço graduação legal. de administração 100% da bolsa através do ProUni, e a minha mãe, ela conseguiu hoje, tá quase se formando, fazendo a graduação dela, e isso é muito importante e significativo para mim, né, porque eu vejo o quanto, independente da idade, independente, da situação, você ainda pode correr atrás dos seus objetivos. Da minha família, eu sou a primeira a hoje estar numa multinacional, né, poder estar trabalhando numa Uau, empresa tão renomada, e antes de eu conseguir essa oportunidade, enfrentava muitos obstáculos, porque quando a gente não tem ninguém, assim, de ponto de referência ou, alguém que, poxa, vai puxar a gente para a empresa, né, para empresas tão boas assim, e eu ter conseguido essa oportunidade foi através do Proa, né, isso mudou muito a minha mentalidade. muito bom. E Yasmin, como é que foi teu estudo, né? Você estava falando do estudo, da importância do estudo, e como é que foi o seu ensino? Aonde foi? Como é que foi até o ensino médio, né? Por onde você estudou? Era perto de casa? Era longe? Conta um pouco. Perfeito. Bom, eu estudava perto da minha casa, né, eu estudei em escola pública durante todo, o meu ensino, né, principalmente o ensino médio. E o terceiro ano eu fui um pouco prejudicada por conta da pandemia, né, quem aí sofreu um pouco, né, pegou a pandemia, foi todo online, né, então isso me prejudicou bastante também para o Enem, né, que a gente sabe que é totalmente importante a gente fazer para conseguir uma bolsa e até mesmo passar por uma federal. Mas, o meu ensino foi todo em escola pública. Uhum. Yasmin, e aí, como é que você encontrou o Proa, né? Como é que você encontrou o Instituto Proa? Como é que você esbarrou com o Instituto? Conta como é que foi esse primeiro contato. Ah, perfeito. Vou contextualizar primeiro, né, antes de eu ter conhecido o Pro e tudo mais. Assim que eu terminei o ensino médio, né, que foi de forma online, o terceiro período, eu não comecei no mercado de trabalho já assim, não comecei, na verdade, na faculdade já, né, assim que eu terminei o ensino médio. Eu acabei precisando, trabalhar, né, todo mundo quer ter o seu dinheirinho, e aí eu comecei a trabalhar em serviços de shopping. Então a gente sabe que shopping consome muito do nosso tempo, né. E aí, surgiu uma oportunidade de eu conseguir um jovem aprendiz,
E aí, através desse jovem aprendiz, mudou também um pouco a minha mentalidade de onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, né, não só pensar em trabalhar, trabalhar, mas qual faculdade eu quero fazer, onde eu quero chegar, né. E aí, por meio desse jovem aprendiz, eu tinha uma amiga que ela participou do Proa e ela me apresentou o Proa. E eu falei: "Nossa, que legal, que oportunidade boa". E aí eu me inscrevi, consegui, fazer eu participei do plataforma Proa e onde, eu consegui ter um direcionamento de onde eu quero chegar, como me preparar para o processo seletivo. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e muito difícil de fazer amizade, né. Quando eu estudava, minha mãe precisava até ir lá na escola para conseguir me colocar na turma com as minhas amigas. E no Pro eu consegui me desenvolver bastante, como conseguir falar com o recrutador, né, então foi muito importante para mim participar do Proa. Conta mais, Yasmin, o que que você aprendeu? Você já falou aí da questão da comunicação, da timidez. O que mais que você aprendeu? Conta um pouco mais, por favor. Tem um módulo, né, da plataforma Proa, que é a gente construir o nosso projeto de vida, né, porque o nosso Hum, projeto de vida, ele é conectado também a um projeto de carreira, mas ele é muito além do uhum, que isso, né. uhum, E ali eu pude perceber em conseguir construir o meu propósito de vida, né. A gente sabe que o propósito ele não é construído assim: "Ah, eu quero fazer isso", não, ele é construído aos poucos. E ali eu vi que eu tinha algo muito forte dentro de mim, que é de alguma forma, no que eu estiver fazendo, eu transformar a vida das pessoas, eu passar conhecimento para as pessoas. Quando eu era mais nova, né, eu falava que eu queria ser professora, e aí eu fui mudando, uhum. eu queria ser cientista, mas sempre eu queria, de alguma forma, trazer conhecimento para as pessoas, ajudar as pessoas de alguma forma, né. Então o Pro ele me ajudou muito nisso, em traçar, assim, um projeto de vida de fato, né. E até hoje eu estou pensando, né, porque enquanto a gente estiver vivo, né, a gente tem que sempre, planejar o nosso próximo passo. Legal. É, muito bom, muito importante o Pro. Yasmin, você estava falando então que você foi jovem aprendiz, está trabalhando numa multinacional. Conta pra gente essa jornada profissional e da sua faculdade, do seu curso, o que você está estudando. Fala um pouco mais sobre isso, associada aí à sua trajetória profissional até agora. Ah, legal. Inclusive eu consegui, né, hoje, eu trabalho na Heineken, mas antes desse cargo que eu tô agora, eu comecei como estagiária e eu consegui por meio do Proa. Depois de eu concluir, a plataforma Proa, a gente fica numa parte onde a gente, recebe as vagas parceiras, né, as empresas parceiras do Proa. E aí, surgiu uma oportunidade de uma vaga de estágio na Heineken. Eu nem acreditei, assim, quando eu passei, né, quando eu recebi a mensagem, né. Mas eu fui, participei do processo seletivo, foi muito tranquilo o processo também, acredito que ter esse background em que o plataforma Pro me deu, me ajudou muito no processo seletivo. E aí, Yasmin, fala sério, tranquilo, impossível. Deve ter tido milhares de candidatos, a gente sabe que não está fácil. Está todo mundo correndo atrás. Com ainda certeza mais os teus méritos, as suas qualidades, a sua competência, o teu conhecimento, a tua energia, o teu esforço, claro que fizeram toda a diferença. Conta não, pra com gente mais sobre isso. certeza. "Ai, foi fácil, tranquilo". Não, 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 por favor, não, não, não. Tem muito dessa força da Yasmin, da tua energia que você colocou nisso tudo, né? Porque você foi Não, construindo com em conhecimento, em competências, nas soft skills. Conta mais, Yasmin. Com certeza. Eu falo mais em tranquilo do quesito do RH da Heineken, né, a pessoa que conduziu a entrevista deixou a gente ficar bem tranquilo, né, que é muito disso que uma dica já para quem estiver participando do processo seletivo da Heineken, né, eles querem muito saber quem nós somos, né, se os nossos valores são conectados aos valores da empresa, e isso é importante até para todo mundo que está aí, se cadastrando nas entrevistas de emprego, perceber se o seu valor, ele é conectado com algum valor da empresa e destacar isso na entrevista, né. Então, como você disse, né, Estudar a tranquilo, empresa, né, Yasmin? Tem que exatamente. estudar a empresa. Não vai chegar num processo sem conhecer, né, valores, missão, aí um pouco da história. Sim, Por favor, né, gente, quem está assistindo, por favor, não vai aterrissar no processo. Você sabe quais são os nossos sim. produtos? Sabe quais são os valores? Aí você não sabe nada. Já. Já prejudica. Eh, Contando um pouco como foi, né, o processo seletivo, né. Quando eu estava nesse jovem aprendiz, né, que eu fiz o jovem aprendiz até no Senai também, me ajudou também bastante. E aí, nesse jovem aprendiz, eu conheci o mundo de você estar num emprego bom, né, de você crescer dentro de uma empresa, né.
E aí eu ficava pensando assim: "Nossa, como que eu vou conseguir entrar numa multinacional, né?". Eu nunca me senti capaz de estar em lugares altos assim, né, porque como eu me cobrava muito no quesito: "Poxa, eu não tô numa federal, né", por mais que, a minha faculdade é muito boa, eu gosto muito da minha faculdade, porque ela desenvolve não só o âmbito, acadêmico de sala de aula, mas além disso também, né, mas a gente sabe que o peso das federais é também muito grande para o currículo, né. E quando eu estava lá no LinkedIn, eu ficava vendo as pessoas que estão em empresas muito boa, eu via, nossa, o pessoal tudo só em federais, eu pensava assim: "Nossa, e como que eu vou conseguir passar o inglês altamente desenvolvido?". E eu também estou aí no processo de aprender inglês, né. E aí eu fiquei pensando: "Nossa, e aí, como que eu vou conseguir?". E aí eu fui pesquisando, tá, o que mais essas pessoas têm que estão dentro dessa empresa? Então, poxa, para uma entrevista Hum. de emprego, o que que eu preciso me desenvolver? Primeiro, minha comunicação, né. Então, o que que eu vou fazer para me desenvolver minha comunicação? Eu vou assistir cursos, né, que vão ajudar ali a ter uma comunicação mais clara, eu vou estudar a empresa, o que que essa empresa faz, como que ela está no mercado, quais são os projetos que ela tem, né, até para eu conseguir também desenvolver na entrevista. Poxa, essa empresa é o que eu estou procurando? É a área que eu quero? O que que eu preciso para estar nessa área, né? E hoje a gente sabe que Power BI, Excel são ferramentas que são, assim, obrigatórias, né, a gente ter, né. E aí foi isso que eu fui fazendo, eu fui fazendo esses cursos, fiz também curso de Power BI no Senai também, né, então foi me ajudando ali, fortalecer meu currículo, fui fazendo muitos cursinhos, assim, extra, assim, para me ajudar, para quando eu chegar, na entrevista eu ter um repertório também, né. Uhum. E também eu sempre pensei assim, que eu queria algo além só do que só a parte, eu digo assim, dos 10% da aprendizagem, né, que é o curso. Eu queria algo para que eu aprendesse na prática, assim, mas que não fosse uma atividade remunerada. Eu queria algo como voluntariado. Então, eu procurei também participar de um projeto voluntário, né, que hoje também eu faço parte, e onde eu também eu pude me desenvolver ainda mais, até para eu trazer experiências para eu contar na entrevista também, além de que só a faculdade, além só dos cursos. Então, isso me ajudou também a me destacar um pouco no processo seletivo. Espetacular. E a gente fala mais do seu curso. Ah, o meu curso eu faço administração, hoje eu estou no quinto período. eh, No meu curso, né, como eu disse, a minha faculdade ela não só foca nessa parte mais acadêmica de sala de aula, né. Hoje, inclusive, eu estou participando até de uma competição, né, internacional lá na faculdade, então isso é muito bom também para desenvolver outras softs que a gente precisa desenvolver, né. Então, o meu curso, por ser administração, eu aprendo tudo que tem dentro de uma empresa, né, isso é bom, mas, eu penso em me especializar, né, como eu tinha falado mais cedo com você, né, eu tenho essa veia muito forte para pessoas, né, então eu penso em fazer também uma segunda graduação e estar ali, no pensamento ali psicologia, mas conectada à tecnologia, né, porque a gente sabe que, o futuro é tecnológico e todo profissional, independente da área que tiver, tem que aprender sobre tecnologia, sobre inteligência artificial e como que a gente vai aplicar no nosso dia a dia. Hoje na Heineken, né, eu contei um pouco, eu vou contando e vou conectando os assuntos. É isso aí. Hoje na Heineken, como eu disse, eu comecei como estagiária na área de pessoas, mas a área de pessoas era mais voltado para dados, então análise de dados, montagem de apresentações, né, para diretores e tudo mais. E, foi muito bom, porque eu pude me desenvolver também essa parte mais analítica, né, que também é importante, né, um comportamento, né, uma competência totalmente importante para o futuro. E ali eu fiquei 2 anos como estagiária, né, eu queria muito ser efetivada, estava naquela ansiedade, mas infelizmente no período eu não consegui, né, ter a minha efetivação no período que eu terminei o contrato, mas surgiu uma oportunidade e hoje eu estou como analista ali na parte da logística, mas também voltada para dados, e está sendo uma experiência bem legal, porque eu estou tendo um background de 2 áreas diferentes da empresa, mas aprendendo ainda mais sobre o negócio. Parabéns, parabéns, Yasmin. Bom, Yasmin, você falou um pouco dos sonhos, né? De fazer a graduação, da psicologia, social de tecnologia. Fala um pouco mais para a gente dos seus sonhos, dos seus planos futuros. O que você imagina? Você falou de ajudar e contribuir mais com pessoas, com a sociedade, que eu entendi. É, falando de educação, que mais está na cabeça da Yasmin assim, para o futuro? Como é que você projeta?
O meu futuro eu projeto muito em me desenvolver ainda mais, né, eu penso que a gente nunca tem que parar de estudar, parar de desenvolver e estudar. Eu penso muito numa metodologia que tem de 70, 20, 10, né, os nossos Uhum, 10% de curso, 20% uhum. é aprendendo com os outros e 70% é botando na prática, né, então eu penso muito nisso além de fazer pós-graduação, né, me especializar, né, na área que eu pretendo, essa área mais para pessoas, voltada para dados, né, mas, como eu disse, né, criar projetos que eu possa ajudar outras pessoas também a entrar no mercado de trabalho, porque a gente sabe que não é fácil, cada dia mais está competitivo, né, então eu tenho ali um objetivo de me especializar em áreas, assim, para conseguir ajudar outras pessoas. Estamos aqui, braços abertos. A Clique Eduque 8, a gente precisa de pessoas como você e o Instituto Proa também. Então, estamos aqui, ó, braços abertos para Yasmin, num futuro próximo, ter você aí também como uma pessoa a mais para batalhar sobre todos esses pontos que você falou, da educação, das condições, dar a mão, ouvir e usar a experiência, usar o conhecimento do que está rolando aí pelo mundo, né, os trends, as tendências, para a Sim. gente ajudar as pessoas. Então, espetacular. Bom, pessoal, você que está ouvindo até agora, essa história da Yasmin é extremamente interessante. Eu imagino você que está assistindo, olhando a Yasmin contando a experiência dela, tenho certeza que tem muita coisa que você vai aproveitar, que vai trazer novas ideias. Então, se inscreva no canal, não só no canal aqui da Clique Eduque 8, mas também do Instituto Proa. A gente está nas redes sociais, o Proa está em todas as redes sociais, a gente está no LinkedIn, o Proa é muito forte, né? No LinkedIn, a gente está aqui no YouTube. Bom, compartilha. Tenho certeza, né, Yasmin, que você conhece outras pessoas que dizem, nossa, mas como é que é trabalhar, como é que é fazer administração, como é que, puxa, associar com psicologia, com tecnologia, com os indicadores, mas a logística não tem nada a ver, não tem, porque está falando de sistemas, ferramentas, processos, indicadores, inteligência, perspectiva, visão de negócio, participar de tomada de decisão de um negócio, né, de um projeto, go, não go, vai, não vai de um projeto. Então, preste atenção, né, nessa história. E se você curtiu, dê o seu like, isso é super importante para a gente poder multiplicar, né? Porque essas plataformas multipliquem e levem para mais pessoas tudo que a gente está discutindo aqui. E vocês estão vendo um QR Code aqui em cima, é do blog da Clique Eduque 8, a gente tem vários textos. Convido Yasmin, se um dia ela quiser escrever alguma coisa para falar, possa ser uma colaboradora do nosso blog para transmitir uma ideia, contar alguma história. Então lá a gente tem outros colaboradores que falam justamente dessa jornada, né? Dessa transição que não é fácil, como Yasmin falou. Você está no ensino médio, você tem que entrar no mercado de trabalho, você tem que decidir sua vida acadêmica, se você vai fazer um curso técnico, você vai ter um curso de nível superior, muitas decisões que você tem que tomar, o mundo não é fácil e você às vezes não foi educado para tomar decisão e de repente você tem que tomar um monte de decisão ao mesmo tempo. Então, conta com a gente, conta com Proa para te ajudar a refletir melhor e a tomar as melhores decisões. E o que Yasmin, usando o que você falou, Yasmin, o teu conhecimento, o autoconhecimento, para onde você quer ir, isso é fundamental, investir nisso. Viu, Yasmin? Os meus mentorados fogem muito desse assunto, tá? Quando falam de autoconhecimento, aí o pessoal trava, eu quero estabilidade, né? Sim. Ok, todo mundo quer, mas como atingir? De que forma, né? Que caminho? Então, o Yasmin está contribuindo, na minha visão, bastante para esse raciocínio, para essa reflexão. Falando um pouquinho do Pro, eu queria mostrar um pouco para vocês do site, né? Você que está, pô, mas como é que funciona? O que que rola? Então, é o, esse aqui é o site do Proa. Olha só que interessante, mais de 18 mil jovens conseguiram vagas. Olha o nível das empresas. Vamos ver se passa a Rainha aqui, mas são empresas assim realmente que têm essa consciência de dar oportunidade, pensam no mercado de trabalho, pensa em dar oportunidade de desenvolvimento. E você que está. Aqui estão as informações sobre os dois projetos, como Yasmin falou, né? O Plataforma Proa e o Pro Profissão, né? O Pro Profissão é mais tecnologia e tem algumas cidades do. Aqui está falando Grande São Paulo, tá? E aqui vocês estão vendo o Top of Mind. Se você
quando estiver assistindo o vídeo, entrar no site e tiver essa campanha, o Top of Mind ele organiza empresas que são referências na sua área de atuação. Então, indica o Pro, isso é super importante para ter credibilidade, conseguir investimento e atrair novos projetos e novos parceiros, né, Yasmin? E Yasmin, eu queria agora fazer um bate-bola jogo rápido, né? Você já ouviu falar disso aí, bate-bola jogo rápido. São 3 questões que eu escuto muito dos mentorados, muito, né, então a gente está conversando e volta e meia, direto ou indiretamente, essas 3 questões surgem muito. Eu queria, saber a tua opinião, tua visão, tua experiência. E eu vou fazer o papel do mentorado, assim, meio tentado. Uhum, perfeito. Yasmin, eu não gosto de ler. Tem algum jeito mais fácil de adquirir conhecimento, de me desenvolver? É até uma pergunta muito boa, né, porque a gente, eu acredito assim, cada pessoa tem um método de aprender. Às vezes eu vou aprender lendo, às vezes eu vou aprender assistindo vídeo. O meu método de aprender é muito assistindo vídeo. Eu gosto muito de assistir vídeos sobre o tema que eu, quero aprender. Então assim, eu não gosto de ler, mas, assim, é igual, tipo, igual a criança fala assim: "Ah, eu não gosto de tal comida", mas você já experimentou? Você já leu um livro que você goste de um tema? Por exemplo, se eu for ler um livro de talvez de aventura, de um tema, né, de aventura, eu não vou gostar, mas se eu ler um livro com tema de desenvolvimento pessoal, né, que fala ali mais sobre como funcionam os nossos hábitos, eu vou gostar, eu vou conseguir ler até o final. Então eu acho que antes de falar: "Eu não gosto de ler", tá, mas por que você não gosta de ler? Você já experimentou ler um gênero que você goste, né, que você é mais chegado, né? Começa com livros pequenos, não precisa já começar com aquele livro enorme. Vamos começar metas claras e alcançáveis, né, que é acredito Isso, nas mentorias você deve usar bastante esse método, né? isso. Então, assim, antes da gente já falar: "Eu não gosto de tal coisa", tá, mas experimenta fazer algo que você gosta, experimenta dentro daquilo que você quer desenvolver, né, principalmente a leitura, que é muito importante para a gente desenvolver nosso senso crítico, a gente conseguir a comunicação também é bem desenvolvida quando eu faço a leitura de algo, né, que você consegue desenvolver, interpretar ali, né, o que você está lendo. Então, antes de falar: "Não gosto de ler", tá, mas já experimentou ler algo que você goste? Ou, já li algo que eu gosto, mas mesmo assim eu sinto que eu não desenvolvo na leitura. Então, tenta entender quais outros métodos que para você funciona para você aprender sobre um assunto. Muito bom. Yasmin, eu sou muito tímido, e aí você até falou de timidez, né? E por conta dessa timidez, eu já perdi oportunidades, já deixei de me conectar com pessoas que poderiam me ajudar a conquistar uma vaga, ou adquirir um determinado conhecimento. Yasmin, o que que eu faço? Esse é um tema bem legal. Eu sou uma pessoa muito tímida. Pode não parecer aqui no vídeo, mas eu sou muito tímida, gente. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é que para eu chegar onde eu quero chegar, né, eu tenho que me arriscar, né. Infelizmente a timidez, né, a gente tem que colocar à prova, né, a gente tem que se arriscar. É claro que eu vou fazer uma apresentação amanhã, eu vou fazer a apresentação sem me preparar. Não, se eu sei que eu já tenho, né, essa timidez, algo que já me trava um pouco, então o que que eu vou fazer? Vou me preparar para eu apresentar, entender mais sobre o tema, para eu sentir segurança e com isso eu apresentar, né, vencendo ali a timidez. A timidez ela vai sendo, administrada conforme a gente for avançando, a gente for vencendo, né, esse medo da timidez de falar em público. É tudo preparação, você se preparar para conseguir, né, estar ali fazendo sua apresentação e conforme você for fazendo, você vai ver que é algo normal da vida, assim, né. Vai virar um hábito para você, você já vai tirar de letra. Bom. Yasmin, onde eu moro, né, as pessoas da minha idade acham, assim, diferente. Eu pego condução, 2 horas de condução, mais 2 ida e volta para o colégio, para o meu trabalho. Também trabalho aos finais de semana em outro lugar. Estudo, estou sempre carregado de livros, de mochila pesada, de coisas. E eles perguntam: "Pô, por que que você não vai na festa? Por que que vocês não vêm mais com a gente?" E aí, no final, uma dessas pessoas me perguntou assim: "Vale a pena?" E aí, Yasmin, vale a pena tudo isso?
Vale, principalmente quando a gente sabe onde a gente quer chegar, né, porque, assim, só quem sabe onde a gente quer chegar, os nossos sonhos, o valor dos nossos sonhos, do nosso esforço, somos nós mesmos, né, então, assim, o de fora não sabe onde você quer chegar, qual é o seu objetivo, o que que você quer superar, né. Então, assim, é muito da gente, vale a pena todo esforço e eu posso dizer que todo esforço, ele é recompensado sim, né, tudo que a gente planta, a gente colhe, né. Eu sei que quando a gente está ali naquela parte, do processo, a gente sabe que pegar ônibus, condução é desgastante. Eu não moro perto da minha faculdade, né, então eu tenho que pegar 2 conduções para chegar na minha faculdade. Então é cansativo, você já chega já ali desgastado, né, mas, assim, poxa, eu quero chegar em tal lugar, então eu vou precisar passar por esse período, né, esse período, eu digo, esse deserto, né, até eu chegar ao lugar onde eu quero chegar. Então, assim, vale a pena, né, porque lá na frente você vai ver: "Poxa, olha tudo que eu passei, olha onde eu cheguei", né, e aquela satisfação de você: "Poxa, eu consegui". Muito bom. Bom, Yasmin, a gente está caminhando, infelizmente, está caminhando para a fase final. E eu queria deixar um espaço para você passar uma mensagem para quem está nos assistindo do Brasil todo, né? Que está perdido, precisa de um caminho, uma mensagem que você queira passar. Então, fica à vontade, Yasmin. Ah, perfeito. Eu acho que o primeiro a primeira mensagem que eu deixo é a gente saber muito onde a gente quer chegar, né, e a gente sabe que hoje em dia a gente tem, inúmeras possibilidades, inúmeras escolhas que a gente tem que escolher, né, são tantas coisas o tempo todo, né, principalmente a informação, ela é boa, mas ao mesmo tempo ela sobrecarrega a gente, né. Então eu acho que é primeiro saber quem é você, quais são seus valores, onde que você quer chegar, o que que é inegociável para você, o que você não quer, também é muito importante você saber o que você não quer, né. E aí, com isso, você traçar ali um objetivo. Eu gosto muito do papel, papel e lápis. Para mim, fica claro eu escrever as coisas num papel e lápis. Então, assim, escreve: "Poxa, eu gosto de tal assunto, então talvez eu possa ir para essa área, me desenvolver nessa área". Então, acho que o primeiro conselho é saber onde você quer chegar. E segundo é sempre tentar se conectar às pessoas, porque você vai chegar no lugar onde você quer chegar através de conexões. É muito importante você ter essa conexão. Eu sei que dá vergonha, às vezes, da gente ver uma pessoa super legal no LinkedIn, às vezes a gente quer conversar com a pessoa, mas, assim, o não a gente já tem, a gente tem que correr atrás do sim, né. Então, assim, vai lá, se apresenta, fala com a pessoa: "Poxa, será que a gente pode marcar um momento pra gente conversar, você me dá umas dicas?". Isso é muito importante, porque a gente começa a abrir o nosso leque de conexões, né. Principalmente aí quando a gente chega, a gente parte do lugar onde a gente não tem muitos contatos, né. Então é muito importante a gente ter essa rede de contatos. E o terceiro é não desistir. Não desistir quando as coisas estiverem difíceis, quando as portas se fecharem. A gente vai ter muito não até chegar no sim, onde a gente quer chegar. Então, assim, é não desistir, é continuar, é acreditar, "Ai, uma porta se fechou, mas olha, ainda tem várias outras possibilidades". Então, é continuar firme onde você quer chegar, no seu propósito. Muito legal, Yasmin. Puxa, queria te agradecer muito a tua participação. Muito legal. Tem, acho que são mensagens bem poderosas. Espero que você está assistindo a gente, que assistiu a gente até o fim, né, desse vídeo, que realmente tenha valido a pena. Tenho certeza que valeu a pena, né, de ideias, de concepções. Espero que no final desse vídeo sua cabeça esteja, sabe, assim, borbulhando, blá, 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 cheio de ideias, possibilidades, fazer as coisas que você está fazendo de um jeito diferente, né? Então, muito obrigado. Curta, compartilha, distribua esse vídeo para outras pessoas. Isso eu acho que vai ser muito importante. Yasmin, mais uma vez, obrigado, 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 obrigado pela sua participação, seu tempo. Fiquem com a gente, tem mais episódios por aí. Acompanhe a gente nas redes sociais, acompanha o Instituto Proa, vale a pena. Gente, um abraço, até a próxima. Valeu, Yasmin. Tchau, 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 Obrigada, tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.